Olá pessoal, tudo bem? Bom, desde ontem eu tô tentando fazer esse vídeo com vocês para falar sobre as mudanças que essa quarentena estão revolucionando no mundo inteiro, mas que ninguém tá falando sobre isso, né? Ou, quer dizer, algumas pessoas estão falando, algumas pessoas estão enxergando o que está acontecendo por trás de tudo isso, mas poucas pessoas estão enxergando e poucas pessoas estão falando também sobre isso. Então eu queria falar com vocês sobre o que está acontecendo nesta quarentena que ninguém está falando, ok? Bom, então antes de mais nada eu queria dizer que é incrível como às vezes a gente precisa passar por certas situações, por problemas, por momentos difíceis, por momentos de dificuldades, aonde a gente vai realmente parar para analisar a nossa vida, realmente parar para pensar sobre quem nós somos, o que nós estamos fazendo da nossa vida, para onde nós estamos caminhando, as coisas e pessoas que realmente são importantes, aquilo que é importante de verdade na nossa vida. Às vezes precisa acontecer algo assim extraordinário, um caos total, como precisou acontecer nesse caso do coronavírus e tal, porque para que as pessoas despertassem, é como se fosse um sacudimento assim, para as pessoas enxergarem as suas próprias vidas, as suas próprias realidades, né, digamos assim. Bom, então, antes de mais nada, né, antes de mais nada não, já falei isso 2 vezes, é importante a gente fazer essa reflexão do que está acontecendo no mundo, do que está acontecendo nesse momento, mas nada melhor do que analisar tudo com base na palavra de Deus. Por isso, eu vou pedir para você, se você tiver com a sua Bíblia e você quiser acompanhar junto comigo, no livro de Lucas, capítulo 21. Eita, Bibliona, uma Bíblia grande. Lucas 21 diz assim, no versículo 8 em diante: disse então ele, vede, ele esse que é Jesus, no caso falando, né? Vede, não vos enganem, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. Então, Jesus está mostrando, ele está ensinando o que vai acontecer antes do arrebatamento, antes da volta de Jesus, do começo do fim dos tempos, né? Digamos assim, o princípio das dores. Então ele fala que muitos vão surgir dizendo que são Jesus. E aqui, assim, eu enxergo como não pessoas propriamente dizendo eu sou Jesus, eu sou o Cristo, mas nós vemos que a cada dia mais surgem mais igrejas, mais locais que dizem que ali as pessoas estão servindo a Deus, que ali que eles são de Deus, que eles são de Jesus, que eles carregam o nome de Jesus, o local. O lugar carrega o nome de Jesus. Então é como se eles falassem aqui, ó, Jesus está aqui, Jesus está aqui, Jesus está aqui. Mas Jesus nos informa que no final dos tempos isso aconteceria. Que muitas pessoas, muitos lugares iriam dizer, ó, eu sou Jesus, tá? Jesus está aqui, vem e me segue. Mas que não era pra gente ir, que não era pra seguir, porque não era Jesus. E quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então, há alguns meses atrás, mais para o finalzinho de 2019, assim, a gente estava ouvindo muitos rumores, muitas questões, um medo surgiu na população, que fosse ocorrer uma terceira guerra mundial. No ano passado, se eu não me engano, até o começo desse ano, antes de vir o Covid, né? Então, muitas pessoas ficaram desesperadas, pensando que já seria a terceira guerra mundial, que tem muita gente esperando que vá realmente acontecer um dia, né? E acredito que vai acontecer também, mas
eram guerras, rumores de guerras. Então, quando você ouvir falar disso, não se assuste, que Jesus disse. Então ele disse: levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá vários lugares, grandes terremotos e fomes e pestilências, haverá também coisas espantosas e grandes sinais dos céus. E aí ele vai e fala várias outras coisas, enfim. No versículo 19, eu vou pular para o 19, no versículo 19 ele fala assim, 18, perdão. Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência possuí as vossas almas. Ou seja, tem uma versão bíblica que diz que na sua perseverança você vai ganhar a sua alma. Então, pra gente não se preocupar, porque Deus é com a gente, Deus vai nos guardar e nenhum fio de cabelo vai ser tocado, mas que na nossa paciência nós vamos ganhar a nossa alma. E aí ele continua lá no versículo 25: e haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade, bramando o mar e as ondas. E aí continua. Então, para começar esse pensamento, já para começar essa meditação, essa reflexão, vou dizer meditação, né? Vou dizer reflexão. Essa reflexão falando um pouco sobre o princípio das dores, sobre a volta de Jesus. O que está acontecendo no mundo hoje? Primeiro eu falei das coisas que estavam acontecendo antes do Covid, que eram ouvir rumores de guerra, ouvir Jesus, muitas pessoas falando que Jesus está ali, que Jesus está aqui, tal. Então tudo isso Jesus já pré-anunciou pra gente. Mas a partir de um vírus que surgiu, muitas coisas mudaram globalmente. Não sei se vocês perceberam, estão percebendo. E aí, eu fiz algumas pesquisas, li em alguns lugares, assisti alguns vídeos e eu gostaria de compartilhar com vocês. A primeira coisa que a gente percebe nessa mudança é que eu acredito que muitas pessoas pensam assim: quando acabar tudo isso, quando passar tudo isso, tudo vai voltar ao normal e tal, as pessoas vão voltar a trabalhar e a vida vai continuar como antes. Na verdade, não. O mundo nunca mais vai ser o mesmo. E isso é assustador de se ouvir, é assustador de se falar, mas é verdade. O mundo nunca mais será o mesmo. As pessoas não vão voltar mais a ser como antes. As coisas não vão voltar mais a ser como antes. O mundo está se preparando para o fim, está caminhando para o fim. E o que está acontecendo hoje é um prenúncio. O que está acontecendo hoje é um ensaio, digamos assim, de como vai ser de verdade. Sabe quando você, não sei se vocês que estão me assistindo, você já fez algum tipo de apresentação, que sempre que a gente vai se apresentar com dança, com teatro, qualquer coisa, você vai ensaiando várias vezes, para que quando realmente for a apresentação, você dê certo, para que fique tudo ok. Então, é como se fosse um ensaio do que vai acontecer. Não é ainda a apresentação, mas é um ensaio. Então, por exemplo, muitas pessoas, em muitos países, as pessoas vão comprar. E até mesmo no Brasil, já ouvi algumas pessoas falando que quando as pessoas vão comprar, as pessoas não querem mais receber dinheiro. Os caixas, os lugares que ainda estão abertos, não querem mais receber dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro é sujo, porque o dinheiro pode trazer contaminações, várias coisas. Então, as pessoas estão pedindo, paga por outro meio, paga por cartão, né? Faz transferência, né? Se a pessoa for fazer transferência para uma outra pessoa, for pagar alguém com dinheiro, faz uma transferência, paga em cartão, mas por favor não use dinheiro. Por que as pessoas estão fazendo isso? Porque é uma forma de já preparar as pessoas para o fim dos tempos. Por quê? No fim dos tempos, no livro de Apocalipse, capítulo 13,
Diz assim, ó, vou ler aqui com vocês. Apocalipse 13. Ai, calma aí. Ai. Apocalipse 13 diz assim, no versículo 16: e faz que a todos, bem claro, né? Não são algumas pessoas, todos, e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou na sua testa, nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Então, isso significa que vai chegar um tempo em que as pessoas não vão comprar e vender mais com dinheiro e nem com cartão de crédito, porque o cartão de crédito, querendo ou não, também é sujo, né? Vamos combinar, a pessoa vai pegar no seu cartão de crédito, na maquininha, aquilo também é sujo. Então vai chegar uma época, daqui a um tempo, que vai existir uma marca chamada marca da besta, que sem essa marca as pessoas não vão poder mais comprar, as pessoas não vão poder mais vender, porque como está escrito, e faz que a todos, pequenos, grandes, livres, servos, ricos, pobres, não importa a classe social, não vai existir diferença de classe, de status para isso. Todos terão que ter essa marca, porque senão a pessoa não vai comprar, porque senão a pessoa não vai vender. E quando você hoje, que ainda não é obrigatório, mas quando você hoje chega num ambiente, chega num local e a pessoa pede para você, não pague em dinheiro não, usa cartão. Antigamente, aqui onde eu moro, as pessoas entravam no ônibus e tinha o motorista e tinha o cobrador. Por quê? Porque as pessoas pagavam no dinheiro, precisava de troco e tudo mais. Até que eles começaram a implantar na cabeça das pessoas o seguinte, agora a gente tem um cartão que você pode carregar suas passagens, você não precisa mais. Quem trabalha, as empresas obrigatoriamente têm que dar o vale transporte, que antigamente era um papelzinho e hoje em dia é o cartão, obrigatoriamente elas dão, e as pessoas que não trabalham em uma empresa que forneça o vale transporte, ela mesma pode ter o seu cartão e carregar. Então, para que não precisa, para facilitar, porque hoje o motorista é motorista e cobrador. Então olha a dificuldade, ele tem que dirigir, tem que ter atenção com as pessoas que estão subindo, que estão descendo, com o trânsito, e ainda tem que recolher passagem, né? Então, por favor, não use mais dinheiro no ônibus, use o cartão para facilitar a vida de todo mundo, porque a gente não tem mais. Então a gente vai cortar os cobradores. Cortaram os cobradores, não existe mais. E agora? Todo mundo vai para e pensa, nossa, demora muito quando o motorista vai pegar troco, o ônibus demora não sei o que. E todo mundo acaba se adaptando. E a maioria, é claro, existem ainda as pessoas que pagam no cartão. Eu, muitas vezes, quando eu tô com o meu cartão descarregado, eu pago no dinheiro. Mas a tendência é que isso acabe. A tendência é que isso acabe. E para esse ensaio, para essa preparação mundial, global, já existem hoje os bancos digitais, já existem hoje muitas coisas que dizem para as pessoas, não use dinheiro, use cartão, até propagandas, até comerciais que, eu não vou comentar, mas que existiam há um tempo atrás pessoas falando, não use dinheiro, use cartão, blá, 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 blá. Então, é um ensaio, pessoal, preparando para todo mundo pro final dos tempos. Outra coisa que aconteceu e vai ficar mais forte a cada dia isso, tá, pessoal? É um ensaio que vai ficar cada vez mais até se concretizar tudo. A gente já ouviu falar, algum ministro aí no mundo, que eu não me recordo quem falou, a gente está vivendo uma emergência mundial, uma emergência global, então a gente precisa ter um líder, ainda que seja temporariamente, mas a gente precisa ter um líder mundial, uma pessoa que seja responsável
por responder pelo globo, por responder de forma, um líder que responda de forma global, porque a gente está vivendo um momento de crise total. Isso nada mais é do que já preparando a cabeça das pessoas para que elas possam aceitar futuramente o anticristo. O anticristo que virá para as pessoas que ficarem, né? Porque vai ser depois do arrebatamento. Então, já estão comentando sobre ter uma liderança global. Por quê? Para já ir imputando dentro das pessoas essa necessidade que não existe, mas que eles querem colocar e vai colocar, né? Vão colocar na cabeça das pessoas. Terceira coisa que eu gostaria de falar. As pessoas perderam o direito de ir e vir. Não 100% ainda não existe toque de recolher, pelo menos aqui onde eu moro. Mas em alguns lugares, na Europa, já vi alguns vídeos da Europa, né, de fora do Brasil, das pessoas elas estão recebendo multa por estarem andando na rua. Elas têm que andar com um papelzinho, se eu não me engano, na Itália, eu vi uma reportagem hoje da Itália, falando que a pessoa tem que andar com um papelzinho, alguma coisa, algum documento, não sei se é papel, mas é um documento que informe, que prove que ela realmente mora, por exemplo, se ela tá andando, se ela tá caminhando por ali fazendo exercício, ela tem que provar, de alguma forma, que ela mora naquele bairro, e que ela está fazendo um exercício ali porque ela mora por ali. Ela tem que provar. Se ela não provar que ela mora por ali, ou ela é multada, ou ela... Enfim, não sei o que acontece. Mas ela não pode. Então, a gente está perdendo aos poucos meio que a liberdade de ir e vir. Os voos estão sendo cancelados. Muitas pessoas que viajavam antes para lá e para cá não vão conseguir mais, as pessoas não vão conseguir mais ter essa mesma liberdade que elas tinham até alguns poucos meses atrás, por incrível que pareça, né? Então, tudo isso em nome de uma segurança, tudo isso em nome de uma proteção que na verdade se mostra mais como uma preparação para manter as pessoas sob uma... Como que eu posso dizer? Manter as pessoas ali em obediência, sem liberdade, sem resistência, porque está em nome dessa proteção, então elas não resistem, elas obedecem, mas ensinando as pessoas, como na época lá atrás, infelizmente, da ditadura, que existia regrinha, toque de recolher, hora de levantar, hora de deitar, hora de estar na rua, hora de não sei o quê. Por quê? Hoje em dia você vai no mercado, tem fila, tem senha para você poder entrar no mercado, tem uma linha que você... Ou seja, não existe mais interação social, você não pode mais... Aí já estou passando para outra coisa, né? Mas você já não pode mais interagir com outras pessoas fisicamente falando. Você não... esse isolamento social causa um distanciamento emocional tão grande e até mesmo uma perturbação mental, porque nós, seres humanos, fomos feitos para estarmos conectados um com o outro. É necessário esse calor humano, mas se isso é proibido... Então, muitas pessoas não conseguem ficar sozinhas, ficar paradas, e isso vai causando prejuízo na saúde mental. Mas, né, quem tá pensando nisso? Bom, vamos para o próximo. Sim. Esse aqui... falando sobre o ataque que está sendo feito às pessoas, digamos assim, para quem esse vírus, ele tem uma... Esse vírus, ele
atinge uma certa população, ele atinge uma certa população que, assim, é incrível, porque esse vírus, ele já existiu, né? Ele já existia há um tempo, ele já é conhecido, já tem alguns anos, né? Se eu não me engano, foi no século XX que ele foi descoberto. Porém, o que acontece? Qual a diferença desse vírus que está hoje no mundo para o vírus que já existia há muitos anos atrás? Ele sofreu uma mutação, esse vírus sofreu uma mutação. Incrível, da onde veio essa mutação, né? Da onde que veio? Como surgiu? Como que aconteceu essa mudança nesse vírus? E aí ele atinge agora. Agora não, sempre atingiu, né, as pessoas, mas ele tem um foco específico nos idosos e nas pessoas que têm algum tipo de doença, como a diabetes, como a hipertensão. O governo, eles não dão suporte para o apoio, digamos assim, mas eles retiram. Então, é incrível como o vírus ataca principalmente essas pessoas. As pessoas mais idosas são as pessoas que têm mais predisposição a isso. Bom, e aí, como eu li em Lucas 21, vou voltar para Lucas. Fechei aqui. Mas vamos lá, consegui achar. Em Lucas 21 fala que no princípio das dores, eu já falei sobre a questão de Jesus, de rumores de guerra, e ele fala: em vários lugares haverá grandes terremotos. As pessoas estão falando tanto desse vírus, mas elas não estão falando dos terremotos que estão acontecendo aí em alguns lugares. Se você pesquisar, você vai encontrar. As pessoas não estão falando sobre a fome, que já matou milhões de pessoas no mundo, e ninguém está falando sobre isso, ninguém está preocupado com a fome, que mata muito, e já matou muito mais do que o vírus. E pestilências, haverá coisas também espantosas e grandes sinais do céu. Então as pessoas não estão falando desse... tá vindo, se eu não me engano, é o asteroide, um nome, que está a 1 mês de distância da Terra, e pouco se fala nisso. Pouco se fala na peste de gafanhotos que está acontecendo na África e pode causar mais fome ainda, um grande desastre ambiental, uma grande quebra na economia que está acontecendo, e pouco se preocupa com as pessoas que vão ficar desempregadas, que vai causar também mais preocupação, que causa problemas na saúde mental, né? Crise de ansiedade, crise de pânico, medo, fome, pessoas que vão passar muita necessidade por conta dessa grande crise econômica mundial que vem por aí. E as pessoas não estão falando sobre isso, mas tudo isso são sinais dos tempos, são os princípios das dores. E por que eu estou falando isso? Eu não estou querendo criticar ninguém e nem falar muito sobre o Covid-19, mas eu quero dizer que isso tudo é sinal de que Jesus está voltando, que Jesus está muito, muito perto, que a gente precisa estar com a nossa salvação em dia. Então, em relação à nossa salvação, infelizmente a gente não pode fazer nada por ninguém, é individual. Então, na hora de você buscar Jesus, não tem pai, não tem mãe. Você não vai poder chamar: mãe, me ajuda, mãe, me salva, mãe, me socorre, né? Correr para casa dos pais, não vai ter isso. Não tem marido, não tem filho. É individual, é cada um por si. E como você está? Como está a sua salvação? E aí eu queria ler para vocês, eu sei que eu estou me prolongando no vídeo, mas é muito importante. O Salmo 90 diz assim, versículo 8 diz assim: diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Ou seja,
Nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Deus vê tudo. Deus sabe de todas as coisas. As iniquidades, que são aqueles pensamentos mauzinhos, aqueles pensamentos ruins que vêm na mente de todo mundo, a má intenção, a malícia, os maus olhos, a impureza, tudo isso está diante de Deus. E sob a luz do teu rosto, os nossos pecados ocultos, ou seja, nada passa desapercebido diante de Deus. E aí no versículo 13 diz: volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos, sacia-nos de manhã com tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que se diante de Deus os nossos pecados e as nossas iniquidades não passam desapercebidos, não ficam ocultos, pecados ocultos que ninguém sabe, que ninguém viu, não fica oculto diante de Deus, imagina as coisas boas, imagina a sua oração, a sua busca, a sua entrega, o seu jejum, as suas lágrimas, o arrependimento, tudo isso também conta para Deus. Mas muitas vezes o mal, ele faz com que você foque no que é ruim, no que você fez de errado, no seu pecado, no seu passado, na culpa, e te oprime tanto com isso que você não consegue receber o perdão de Deus, que você não consegue receber a ajuda de Deus, a alegria de Deus, mas você fica sempre se martirizando por coisas que já aconteceram e você não tem como mudar, mas você tem como sim se arrepender e se converter dos seus maus caminhos, como eu, como qualquer pessoa. Quando a gente faz algo de errado, a gente pode sim e deve se consertar com Deus, e Ele nos aceita e Ele nos recebe. Como está escrito, é na paciência, na sua paciência que você conquista a sua alma. Foi o próprio Jesus que falou. E para fechar, Hebreus 12 diz assim, ó. 12, versículo 4. Ainda não resististe até ao sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaies quando por eles fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que receber por filho. Pulando para o versículo 11. E na verdade toda correção ao presente, ou seja, no momento, não parece ser de gozo, de alegria, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Em outra versão diz, antes seja curado. Então, Deus, ele quer curar, Ele quer salvar, Ele quer restaurar. Está escrito aqui que nós temos que pegar as mãos cansadas, os joelhos desconjuntados, ou seja, voltar para Deus, se voltar para Deus. Esse é o momento de se voltar para Deus, de se levantar, porque se as mãos estão cansadas, os joelhos desconjuntados, é uma pessoa que está como? Caída, arrasada no pecado, no passado. Mas esse é o momento de se levantar e fazer veredas para os pés, ou seja, caminhar retamente, caminhar em justiça. Reto, vereda é vereda, não é? É algo que é reto, ou seja, se converter dos seus maus caminhos, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Ou seja, para aquela pessoa que está meio lá, meio cá, para aquela pessoa que ainda não está firme, ela venha se firmar, ela venha ser curada, mas que acima de tudo seja salva. Tá bom, pessoal? Então esse é o vídeo que eu queria deixar para vocês abrirem os seus olhos, despertar para os sinais que estão acontecendo, os sinais
do fim, os sinais do arrebatamento, que está acontecendo já, todo mundo está vendo os sinais, e eu queria deixar essa mensagem para vocês, tá bom? Deus abençoe.